Bom dia. Ok, funcionando aí. Pronto. Ok, pessoal, então, bom dia a todos. Meu nome é André, professor da UFC, Departamento de Engenharia de Teleinformática e atualmente coordenador do projeto INCT Signals. É um prazer organizar esse evento. É o primeiro workshop do projeto anual, né? Nós vamos, nessa minha apresentação, eu vou falar um pouquinho do projeto INCT Signals, dos parceiros, os temas de pesquisa, e nós teremos, na sequência, uma programação aí de palestras de diferentes parceiros do projeto, diferentes universidades, bolsistas do projeto. Então, sejam todos bem-vindos, né, aos que estão presencialmente aqui acompanhando, e também os que estão acompanhando remotamente através do nosso canal no YouTube, tá certo? Bom, o projeto INCT Signals, ele tem o título de Sensoriamento Remoto e Vigilância Aerotransportada e Espacial. Esse projeto, ele teve início há aproximadamente um ano e pouco, na verdade, a rigor, em dezembro de 2023, então, no ano passado, ele fez, em dezembro do ano passado, né, 2024, completamos um ano de projeto. Esse é um projeto que tem uma duração de 5 anos. Né? E, conforme a recomendação do CNPq, nós devemos organizar anualmente um workshop envolvendo o máximo número de pessoas envolvidas no projeto, com o intuito, claro, de divulgar as atividades do projeto, de pesquisa, desenvolvimento e também promover interação entre novos parceiros, alunos, pesquisadores. Né? Então, acho que podemos passar. Próximo. Em poucas palavras, o projeto INCT Signals, ele tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao sensoriamento e monitoramento por sinais de rádio e de imagem, em cenários terrestre, aerotransportado e espacial. Né? Temos essas 3 camadas. Né? E, evidentemente, no projeto, nós prevemos a promoção de colaborações nacionais e internacionais para o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas ao sensoriamento, plataformas e sistemas de radiofrequência, antenas, instrumentação e métodos de processamento de sinais com baixo custo. Né? Aqui eu trouxe uma figura simples, mas tentando passar um pouco a ideia, né, se a gente for tentar, se a gente for considerar as áreas de atuação de todos nós, né, membros do projeto, das diferentes instituições, esse cenário eu acho que ele traduz um pouco a ideia do projeto. Né? Então a gente pode perceber, por exemplo, o sensoriamento em nível urbano, que você pode fazer através de drones ou vantes, o uso também da infraestrutura da rede celular, né, sem fio, né, o processamento de dados massivos, a gente tem ali um supercomputador, o acesso multiusuário, né, então isso reflete também a questão do Big Data, né, de hoje a gente está trabalhando com grandes volumes de dados, né, imagens, sinais. E aí a gente sobe um pouquinho ali para o meio ambiente, você tem o sensoriamento ambiental, né? É um tema muito importante, né? No nosso país principalmente, né? O monitoramento de queimadas, monitoramento da Amazônia, o uso de tecnologias de IoT ou de sensores em veículos aéreos não tripulados, por exemplo, para monitoramento da agricultura, né, de diferentes atividades, mapeamento de relevo, e a gente tem também, mostrado aí um pouco acima, né, uma rede de drones que tenta passar um pouco a ideia também da colaboração, né, entre diferentes veículos autônomos. Né? Isso envolve protocolos, envolve processamento de sinais, envolve aspectos de alocação de recursos. Né? O uso também de drones pode ser feito para monitoramento, né, em nível de segurança também, né, detecção de intrusões, de transmissores ou pontos de transmissão, né, de interferências. Né.
E aí a gente sobe mais ainda para uma camada mais alta, digamos assim, e a gente está falando do monitoramento satelital, que é o uso da infraestrutura de satélites, né? Os nanosatélites, por exemplo, né? Como complemento, né? Agregando ainda uma camada, né? Mais alta, realmente, esse é o termo, para essas tarefas de monitoramento, de telecomunicações também, né? A gente sabe que na evolução das redes de telecomunicações para a sexta geração, se considera bastante a hibridização de sistemas de satélite com sistemas terrestres, né? Então, isso ganha mais importância ainda, não só em telecomunicações, mas também no monitoramento, né? Então, os diferentes parceiros do projeto, nós atuamos em diferentes linhas de pesquisa que estão, digamos assim, orientadas à resolução, né, de problemas práticos como esse que a gente mostra nessa figura. O nosso projeto INCT tem a participação de 5 instituições de ensino superior. Temos a UFC, o ITA, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, a Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e a PUC do Rio Grande do Sul, né? Nesse mapinha aí, a gente tem, então, a localização, né, geográfica das diferentes instituições. Em termos de colaborações internacionais, eu acho que eu não consegui concluir esse slide, né? Foi muito corrido, eu esqueci de colocar, acho que tinha mais umas 2 instituições, além dessas 2, né, que é a BTH e a Universidade de Califórnia Irvine. Nós temos mais 2, talvez o Félix pode depois... Universidade de Belgrado e a Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. E Universidade Autônoma de Barcelona. Obrigado, Félix. Então, temos 5 universidades atualmente, mas, evidentemente, uma coisa importante é que o projeto INCT ele tá aberto a novas colaborações. Então, nós podemos também agregar novos parceiros ao projeto, sejam eles nacionais ou internacionais, né? Dentro dessas áreas de atuação. Bom, aqui é um pouquinho da expertise ou da atuação de cada instituição. Então, essas equipes são muito complementares, né? A UFC, a equipe de pesquisadores, nós temos um foco maior na área de processamento de sinais, comunicações sem fio, microeletrônica para satélites, sistemas embarcados, né? E a equipe da UFC ela é mais voltada para o desenvolvimento de algoritmos e sistemas de sensoriamento e comunicações, e também testes em plataformas experimentais, né? E também a concepção e desenvolvimento de sistemas tolerantes a falhas para comunicações satelitais, né? O ITA ele tem um pouco também essa atuação, mas tem um foco mais orientado, né, os pesquisadores que participam desse projeto, aos temas de sensoriamento remoto, sistemas de navegação global por satélite, GNSS, circuitos e sistemas integrados e tecnologias de satélites. O ITA também é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de sensoriamento, plataformas experimentais e também algoritmos de processamento de sinais para sensoriamento remoto. E aí nós vamos à Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, atua nas áreas de controle, navegação, sistemas baseados em múltiplos veículos aéreos não tripulados, os VANTs, também conhecido como drones, né? Atuam também no projeto de sistemas satelitais e particularmente ligado também à questão de tolerância a falhas, integração de sistemas de comunicações sem fio, né? Redes colaborativas, né? E então a URGS também tem uma atuação complementar, um pouco mais orientada a comunicações de veículos autônomos, né, ou não tripulados. E podemos passar então para o próximo slide. A PUC. Então, os pesquisadores da PUC atuam na área de sistemas digitais, sistemas embarcados. O foco é maior em hardware e software para arquiteturas many-core baseadas em redes intra-chip, né, que também é uma atuação da nossa equipe local aqui do INCT, né, na UFC. Então, algumas outras tarefas ou atividades, né, envolvem
estratégias de mapeamento e particionamento de tarefas e núcleos de processamento, desenvolvimento de mecanismos tolerantes a falhas e de microkernel para controles de mini-cores, né? Então, esses são alguns dos temas abordados pelos pesquisadores da PUC. E a Unipampa tem uma atuação muito forte na área de antenas, projeto de antenas, circuitos de micro-ondas, em particular para sistemas de comunicação, radionavegação, via satélite e radares de abertura sintética, né? A equipe da Unipampa atua no projeto, então, dentro desse nosso projeto, está previsto, né, a atuação no projeto de antenas, de reflect arrays, análise de desempenho e integração de antenas aos VANTs, né, que já é um tema também abordado pela URGS, então, também de interesse da nossa equipe aqui local, e o apoio no projeto de circuitos de micro-ondas para sistemas SAR, né? Então, é uma atuação mais voltada para a parte de radiofrequência e antenas. Bem, aqui nós trazemos uma divisão, né, uma organização temática, melhor dizendo, dos temas de pesquisa e da forma como nós organizamos as atividades e os pacotes de trabalho do projeto. Então, nós temos assim 4 grandes temas ou áreas, vamos dizer assim. O primeiro, então, sistemas de sensoriamento remoto e vigilância baseados em satélites. Nós temos aí os parceiros, digamos, que estão mais voltados a esses temas. Isso não quer dizer que não hajam outros parceiros atuando, mas a gente tentou trazer os principais em cada um desses temas. Então, temos a UFC e a PUC do Rio Grande do Sul. E aí esse tema, ele se desdobra, nessa caixinha verde aí, ela se desdobra em linhas de pesquisas mais específicas. Tá? Logo, nós vemos, então, o segundo, que é mais voltado para a parte de hardware, projeto de antenas e desenvolvimento em radiofrequência. E aí temos a Unipampa, à frente, também, e Itaí, UFC, dentro dessa área. E aí nós temos, novamente, o desdobramento dessa linha maior, né, em 3 linhas mais específicas. Tá? Temos um terceiro tema, que é mais ligado às plataformas experimentais, né, e test beds, né, aplicadas ao sensoriamento e à vigilância, enfim. E desses temas temos a URGS, o ITA e a UFC, e aí temos 2 subtemas ligados aí a plataformas e test beds em UAVs, né, em VANTs. E, por fim, no quarto tema, mais ligado ao processamento de sinais e o sensoriamento e comunicações, né, e a integração entre sensoriamento e comunicações sem fio, né. Temos a UFC e o ITA, mais particularmente envolvidos nesse tema. Tá? Outras informações, nós temos um site que está em constante evolução. A gente está sempre trabalhando para melhorar o site, né? Por exemplo, esse nosso workshop, nós estamos gravando, né, todos esses vídeos, e nós vamos editá-los e vamos disponibilizar esses vídeos também como mídia no nosso site, né? Isso para que fique também acessível posteriormente, né, ao público. E esse é o nosso endereço, inct-signos.org. Aqui eu tenho só um screenshot da primeira página do site, né, da página home. E no projeto INCT Signos, eu trouxe aqui esse ponto. Esse projeto, ele é um financiamento, é um cofinanciamento de 3 grandes agências, né? A gente falou aqui do CNPq, que foi o órgão que deliberou, enfim, que aprovou e que, enfim, esteve à frente, né, do edital, mas houve uma parceria, há uma parceria do CNPq com a CAPES e com a FUNCAP, que é a nossa agência de fomento à pesquisa, né, do estado do Ceará, no sentido de complementar esforços e recursos, né? Então, o CNPq concedeu uma boa parte do orçamento,
mas esse orçamento foi recomposto, porque houve alguns cortes, e então a CAPES e a FUNCAP conseguiram complementar essa parte que não foi concedida pelo CNPq. Então a gente agradece bastante aí a essa articulação entre CNPq, CAPES e FUNCAP, que então permitiram, né, que a gente operacionalizar o projeto e conseguir cobrir as rubricas. Dentre elas, né, a gente quer chamar a atenção, temos aqui alunos, né, de pós-graduação e graduação, né, a oportunidade de bolsas no exterior, né? Então nós temos bolsas de doutorado sanduíche no exterior, né? E bolsas em diferentes níveis, né? De iniciação científica, né? Alguns aqui que estão presentes são bolsistas de iniciação científica do projeto, e bolsas em diferentes níveis, né? Para graduados e pós-graduados, né? Essas bolsas elas são concedidas pelo CNPq e pela CAPES, né? A FUNCAP participa mais da complementação dos recursos em custeio e capital, né? Então, bolsas para o exterior, a CAPES fica responsável, e o CNPq são as bolsas no país, né? Então, é assim que mais ou menos a gente tem essa configuração no que diz respeito à concessão de bolsas para a capacitação de recursos humanos do projeto. Aí a gente passa um pouquinho para a nossa programação, hoje e amanhã. Aqui a gente traz uma visão geral. A gente está aqui no dia 20 de fevereiro de 2025, e temos também amanhã no dia 21. Estamos aqui na primeira sessão de abertura, e a gente vai organizar dessa forma, né? A gente tem uma sessão plenária, agora de 9 às 10. Né? Em seguida, temos uma sessão oral com 2 apresentações de 15 a 20 minutos cada, uma breve pausa, e aí a gente retoma com mais 2 apresentações. Fechamos amanhã, temos o almoço, em seguida à tarde é mais ou menos parecido com o que temos agora de manhã, né? Temos outra palestra plenária, de 2 às 3, e mais 2 apresentações orais, uma pausa, e depois mais 2 a gente fecha o dia de hoje. E amanhã é mais ou menos parecido, né? A parte da manhã segue o mesmo formato de hoje, e à tarde a gente reservou para reuniões de planejamento, enfim, tentar aproveitar a ocasião que nós temos aqui os professores participantes do projeto, né, e os coordenadores locais de cada instituição, para a gente poder pensar, planejar, né, as próximas ações do nosso projeto. Aqui é só uma descrição dos títulos de todas as palestras no nosso site, né, inct-signos.org. A gente tem aqui essa outra programação, então vocês podem visitar a página se quiserem olhar, então, uma apresentação específica, enfim, os horários aqui, nós temos tudo organizado aí, tá? Nós já estamos aqui um pouquinho atrás da agenda, né, assim, já estamos um pouco atrasados, então eu vou finalizar por aqui. Agradeço aí todos por estarem participando, né, em particular aí os nossos colegas, né, Edson Moreno, Edson Schlosser, Marcos Heckley, Félix Antiheit, que são os participantes que vieram, né, de longe, né, em particular os que vieram do Rio Grande do Sul, né, que vieram mais longe ainda, estarem presentes. Eles vão também apresentar aqui durante o workshop. E agradeço também a todos vocês estarem presentes e participando aí no YouTube, tá bom? Obrigado, e vamos prosseguir.